Queremos aqui agradecer a presença de todos, a presença também dos internautas, né? E daqueles que também estão em seus lares, mas que estão também participando daqui desse momento. Para darmos início do Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico, fariseus. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Lucas 12, 1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso, descendente dos doutores de Jerusalém, ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos, intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectário. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas, como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de condições especiais, os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Que assim seja. Para darmos continuidade, convidamos agora o nosso irmão Fábio para fazer a prece inicial. Então, meus irmãos, esse é o momento que vamos nos conectar com o alto, com os benfeitores, com os espíritos amigos e familiares, para que assim nossas rogativas, nossos pedidos, nossos agradecimentos cheguem até o mais alto e chegue até Jesus. Agradecendo a Ele pela oportunidade do Evangelho, essa luz que aquece nossos corações, esse sol radiante. Porque Ele disse uma vez que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que vem do Senhor. Então esse é o momento de apreciar esse banquete do Evangelho, dos ensinamentos do nosso amado e Mestre Jesus. Que possamos sempre agradecer pela oportunidade de estarmos reencarnados para poder, assim, cumprir com nossos deveres, assumindo os compromissos trazidos desde tempos remotos.
Obrigado, Mãe Maria Santíssima, essa mãe tão amada, tão dedicada, que representa todas as mulheres do planeta. Porque através da mãe é que o espírito tem a oportunidade de reencarnar. Mães, médios de Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos colocado nesse lar tão abençoado chamado planeta Terra, ainda que de provas e expiações, mas que caminha por progresso, junto ainda dos seus filhos, ainda ignorantes e rebeldes, mas que o amor vai prevalecer. O amor que é a essência divina de Deus. Obrigado, Mestre. E que nessa noite o nosso irmão palestrante possa nos transmitir a mensagem dos seus estudos, das suas pesquisas, da sua dedicação, para que possamos sair daqui mais esclarecidos, mais alimentados nossa alma, nosso entender. Que os bons espíritos que compõem os trabalhos dessa casa o abençoe em sua fala. Agradecemos também a mentora, nossa querida Ivone Pereira. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos o nosso irmão Fábio e para darmos continuidade, convidamos agora a nossa irmã Gardênia para fazer a leitura do Evangelho. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados que estão presentes e também os que estão online. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, tradução de Mateus Camargo, capítulo 11, página 121, item 11, e o título é O Egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade. E, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos, do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo? Por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela essa invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. E a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força
e de se impedir o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril. E para isso é preciso primeiro expulsá-lo de vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco, hoje e sempre. Muito agradecido, Gardênia. E hoje estaremos estreando aqui nessa casa o nosso irmão Carlos Silva, né? Estudioso da doutrina já há um tempo conosco. E hoje ele traz o tema Construindo Pontes com Nossos Talentos. Carlos, é com você que a espiritualidade amiga se faça presente, lhe intuindo e lhe envolvendo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, gente. Pessoal, vamos só preparar a colinha aqui. Eu vou contar com um pouco da paciência de vocês. Minha primeira vez aqui, mas eu espero que o estudo possa contribuir de alguma forma à nossa jornada evolutiva. Bom, vamos ao tema. Construindo pontes com os nossos talentos, né? Para exemplificar logo a capa, eu trouxe uma imagem interessante aí, que tem a ver até, inclusive, com o que tivesse colocado dentro do material. Vocês podem observar que são mãos, diversas mãos, conectadas, formando uma ponte. Então, nós vamos perceber, durante todo o decorrer da palestra, o quanto é fundamental, inclusive o Evangelho contribuiu muito com isso, entendermos o quanto é preciso o auxílio de todos na construção dessas pontes, né? Para começar, nós vamos entender um pouquinho aqui sobre como surgiram as pontes. As primeiras pontes surgiram de forma natural, pela queda de troncos de árvores sobre os rios, criando a possibilidade de passagem a uma margem à outra. Então, é interessante que diz que surgiu naturalmente, como se fosse um presente. Então, de repente, uma árvore caiu, o ser humano conseguiu perceber que com a queda daquela árvore ele poderia fazer a travessia de um obstáculo, que naquele momento era o rio, e a partir dali ele começou a aperfeiçoar. Então foram surgindo diversas outras pontes. Então a queda da árvore foi onde tudo começou, mas aí houve todo o aperfeiçoamento humano, como que a gente conhece hoje, né? As grandes engenharias que são construídas aí com pontes gigantescas, na verdade, permitindo com que atravessemos obstáculos bem maiores, né? Falar um pouquinho mais sobre pontes espirituais. Mas era importante nós entendermos também como surgiram as pontes. E até para compreendermos durante o percurso aqui da apresentação, o que tem a ver pontes com talentos, enfim, como nós vamos conseguir conectar tudo isso nesse estudo. As pontes são as sociais e espirituais. Pontes sociais e espirituais são conceitos metafóricos que representam a conexão e a união entre indivíduos em um nível mais profundo, transcendendo as barreiras físicas e emocionais em alguns casos. Essas pontes são construídas através de valores espirituais, como amor, compaixão, respeito, empatia, tolerância e perdão. E aí vai. Que permitem uma maior compreensão e aceitação das diferenças individuais. Então, nós já conseguimos perceber aí que nós vamos falar de umas pontes como, por exemplo, a ponte que me trouxe até aqui, né? Eu cheguei em um estudo aqui no dia de sábado e a ponte que eu precisava para atravessar os meus obstáculos, na verdade, já havia até sido construída por outras pessoas aqui. Eu acabei meio que me aproveitando dela, mas também me vi na obrigação de contribuir de alguma forma para que outras pessoas também pudessem
atravessar esses obstáculos usufruindo dessas pontes. E o interessante é que o conhecimento é uma ponte no caminho para a evolução. O conhecimento nos ajuda a superar obstáculos no caminho da evolução, mas é importante lembrar que cabe a nós decidir se queremos ou não atravessar essa ponte. Estacionados, não temos como evoluir. O conhecimento é libertador e nos motiva a ir além. Aqui na parte do conhecimento, até a imagem ela é bem sugestiva. Vamos imaginar quantas vezes, até numa situação que não é tão atípica assim, mas de uma forma só imaginária, que nós estamos caminhando rumo a um penhasco. E, obviamente, quando a gente chega no limite, é claro que nós iríamos acabar caindo. Mas, por algum motivo, nós não caímos. Continuamos andando. Talvez imaginando que ali foi construída uma ponte espiritual, e nós estamos atravessando esse suposto obstáculo. No conhecimento é muito parecido. E, inclusive, necessário para que, muitas das vezes, mesmo indo em direção a esse penhasco, não ocorra a queda. Porque nós conseguimos, através do conhecimento, obtermos o esclarecimento necessário para que, durante nossas tomadas de decisões, possamos fazer a escolha, né? Escolha correta, de atravessar a ponte que nos leva a um caminho bom, um caminho saudável. Na imagem tem uma mão gigante segurando um livro e diversas gerações passando em cima desse livro. Nós poderíamos ver aqui também um exemplo muito grande de construtores de pontes, dessas pontes que nós estamos falando. São os nossos educadores, professores. Muitas das vezes nós não temos a ciência do quanto eles contribuem com o nosso estado evolutivo, né? Com toda a nossa evolução, na verdade, o estado atual e com toda a nossa evolução. E justamente com esse conhecimento, nos preparando para diversas situações, não apenas acadêmicas, mas na vida também, porque eu acredito que alguns de vocês já devem ter se deparado em alguns momentos com aqueles professores que são mais que educadores, são pais, né? E trabalham por nós, além da educação acadêmica, vai bem além, trabalhando na educação moral, em que, em alguns casos, até os pais, em casa, acabam negligenciando. Então, acho que eu não poderia passar desapercebido esse exemplo aí de construtores. E aqui já muda completamente da água para o vinho. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Vamos refletir um pouco sobre os nossos talentos, porque está lá na capa, né? Nós estamos falando sobre construir pontes, compartilharmos os nossos talentos. Então, precisamos entender também um pouquinho do conceito de talentos. A parábola dos talentos, acredito que alguns de vocês já conhecem, os que ainda não conhecem, sugiro que conheçam, está em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 ao 30. E nela, a palavra talento é usada com dois significados diferentes. O talento era uma unidade monetária valiosa e amplamente utilizada na época em que a parábola foi escrita. A mensagem da parábola, no item 2, a mensagem da parábola é mais ampla e simbólica e se refere ao fato de que Deus nos concedeu habilidades e dons únicos e espera que os usemos para o bem comum. Assim, os talentos também simbolizam todos os dons e habilidades que recebemos de Deus e que devemos usar para fazer a diferença no mundo. E aqui vem outro questionamento. O que você tem feito com seus talentos? É uma pergunta que eu me faço também com uma certa frequência. E assim como tem lá na parábola, multiplicado, compartilhado, e olha o que o próprio Jesus fala sobre isso. Servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Mas olha que interessante. Compartilha da alegria do teu Senhor. Imagina para nós sabermos que nós estamos agradando ao Pai.
que os talentos que nos foram dados, nós estamos fazendo bom proveito deles. Ou seja, nós colocamos como nosso propósito de vida compartilhar esses talentos para que fosse feita a diferença no mundo. E aí sim, começando a trilhar os caminhos do mestre, né? Ou tem a outra opção, enterrado, que inclusive nós vamos ver isso também lá na parábola. Na parábola dos talentos, o servo que escondeu o seu talento é repreendido e considerado inútil, tendo seu talento transferido para outro servo que havia multiplicado seus talentos. Então, eu até... Você vê que as mensagens, às vezes, elas são bem diretas, né? Você vê que é repreendido e considerado inútil. E, por muitas das vezes, a gente também tem que pensar, eu pego, paro, travo, ou eu não enterro, mas eu também não fiz nada. Não me movimentei, não compartilho, eu simplesmente guardo para mim. Aí nós estamos também entrando em estado de egoísmo, né? Nós estamos travando a nossa evolução e a evolução dos nossos irmãos também. E aí a gente vai falar um pouquinho já sobre isso também. Nesse caso aqui, Jesus quis ensinar que aqueles que utilizam bem as habilidades e recursos que lhes são concedidos serão recompensados, enquanto aqueles que os negligenciam serão punidos. E é de fato assim que ocorre. E é extremamente necessário que tenhamos o entendimento ali da importância que é os dons que nos são dados, os talentos que nos são concedidos, e que não é para morrer na gente, não é para ficar com a gente. Eu acho que tem até uma mensagem que muitos dizem que no cemitério, né, tem muitos talentos enterrados. E não é para que isso aconteça, pelo contrário, nós precisamos compartilhar. Bom, aqui essa mensagem eu achei ela bem interessante. O sentido da vida é encontrar o seu dom. O propósito da vida é compartilhá-lo. Então, você pode perceber aí, inclusive, em um dos vídeos que eu estava assistindo, uma psiquiatra bem famosa, Ana Beatriz, uma das palestras dela, ela trata justamente disso aí, para os cuidados com algumas doenças psicológicas. Inclusive, ela atribui esse trabalho como parte do tratamento. Nós entendermos os nossos dons, os nossos talentos e colocarmos como propósito de vida compartilhá-los. Então, você consegue acrescentar na sua vida algo. Imagina para alguém que perdeu ali a vontade de trabalhar ou de desenrolar uma determinada atividade, mas era muito talentoso. De repente, se encontrar ali no seu dom e começar a compartilhar e ver a alegria de quem recebe aquele conhecimento. E, às vezes, ver a alegria daquele conhecimento também ser passado adiante, né? E aqui também tem uma coisa interessante. Aqui embaixo tem William Shakespeare ou Pablo Picasso, né? Eu coloquei as duas opções porque eu vou fazer uma pesquisa, e vale ressaltar isso aqui, que a gente consegue diversas mensagens no Google aí atribuídas a autores diferentes, mas olha, a gente toma um cuidadozinho de vez em quando para a gente ver a origem da mensagem. Aqui o que importa realmente é o conteúdo dela, mas é importante percebermos que foi atribuída em diversos momentos a autores diferentes e que em algumas situações não vão pertencer a nenhum deles dois também, em alguns textos. Mas, no fundo, não importa. O que importa realmente aqui é o conteúdo, né, da mensagem. Uma mensagem muito, muito linda, por sinal. E aqui eu vou um pouco mais além. Se amar é um dom, amar é compartilhar esse dom. E compartilhar esse dom também, caridade. Então, nós vamos perceber que vai tudo se conectando com o decorrer do tempo e nós vamos notar que uma coisa depende da outra. Se nós trabalhamos apenas em um ponto individualmente, nós não vamos obter o resultado esperado. Aqui é outra fase bem conhecida que eu ouvi num estudo aqui, um jovenzinho aqui da cabeça branca que ele falou, eu fui atrás para eu procurar o autor, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase e me tocou muito, porque o que você pode fazer por você hoje? Servir. Zig Ziglar é de vendas, enfim, é um escritor até famoso, palestrante,
mais na atuação na área de vendas ali, e não tem essa conexão religiosa, mas ainda assim veio com essa frase, né, para a gente aqui. E o trecho que eu achei interessante é: por mim, o que eu posso fazer por mim? Servir. Então, eu posso fazer por mim doando. Doando, eu estou fazendo algo por mim. E eu acho que é bacana a gente, né, memorizarmos algumas dessas situações, porque tudo isso está ligado à caridade, está ligado ao amor, à doação. Então, e está ligado justamente a compartilhar os dons e os talentos. Eu estou fazendo por mim também. Eu sei que muitas das vezes nós conversamos aqui, em algumas situações nós colocamos: mas eu não posso fazer por interesse, eu vou fazer porque eu estou esperando, eu só vou fazer porque eu estou esperando receber algo em troca. Não necessariamente é o que ocorre aqui. O que você está fazendo de forma natural. E doando de forma natural, naturalmente você vai receber. É o justo. Isso vai ocorrer. Então, há situações realmente diferentes, mas nesse caso específico, servir é extremamente importante para que possamos evoluir, né? Para colocar essa frase em prática, iniciar o processo de construção de pontes, é necessário que primeiro eu combata com coragem o egoísmo. E aqui a gente vai ver até a tentativa de conexão. O que tem a ver talentos com pontes? Né? Eu preciso construir pontes para compartilhar meus talentos. Mas como essas pontes? E a tentar né? Agora nós vamos falar para a questão 93, no livro dos Espíritos, que também fala sobre egoísmo. Lá ele diz que dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temos dito, muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes do mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida e aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E na imagem a gente vê aqui uma silhueta se aproveitando ali, né? Você pode observar que dois homens estão formando, né, a estava caída para que o passe. Ele está lá em cima, está passando aqui, olha lá, um pouco, está passando. Só que eu acho que tem uma coisa que é fácil. Ali embaixo, está para alguém passar, porque está ali embaixo, tá? Sabe? Esse também não está, sabe? Ou acho que não vem, cara. Enquanto vai, frutos do egoísmo forte, quando Freud, eles não poderiam estão fazendo por amor. Também sabe que é mais. É bem mais. Mas, por amor, seria muito mais. Essa parte, o servidor lançando-se
aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que ia sem dinheiro, o segurou pela goela e quase a estrangular. Disse: paga o que me deve. O companheiro, lançando aos pés, o conjurava: tem um pouco de paciência, pagarei. Mas não estava. Interessante que o Evangelho fala que criado por ele, a dívida. Mais na frente, mais na frente, o que ele faz? Ele tem a oportunidade de compartilhar com seu filho o perdão da sua dívida, e ao invés de fazer isso, ele faz completamente o contrário. Nós evoluímos em sociedade, tudo, para a nossa evolução pessoal, depende das ações dos nossos irmãos. Só que é extremamente importante para nós começarmos a fazer a diferença em nós mesmos. E aí a gente começa a trabalhar todas essas conexões. E ao invés dele manter, né, a ponte firme, ele para o seu devedor, para que o devedor também pudesse passar assim como ele passou, ele a derrubou de maneira egoísta. Assim as pontes. É igual quando a gente fala de corrente do bem. Nós estamos todos conectados ali, de repente uma corrente do bem, um lado recebendo, outro lado doando. Se eu quebro aqui, eu paro de doar ao meu lado, em algum momento, né, vai esvaziar e aquela doação que chegava a mim não vai chegar mais, porque eu parei de compartilhar com o meu colega para de compartilhar lá, e vai até o momento que chega novamente. Todos nós quebramos aí no processo de evolução. Por isso que é importante estarmos conectados, sermos gratos e lembrarmos que recebemos aqui e doamos aqui. É extremamente necessário, né, pensarmos sempre em compartilhar. E a dívida do que foi perdoado será muito mais do outro que não quis perdoar. Isso ele quis compreender, quis aceitar. Como ele estava, complexo de tanto egoísmo. Perfeito. Né? O benefício dele foi muito maior. Ele poderia beneficiar com algo bem menor o companheiro mais na frente, mas ainda assim não fez, né? É o egoísmo, né? Bom, eu trouxe um vídeo aqui para a gente dar uma olhadinha. Esse vídeo é bem interessante. Então, tem um áudio. Olha o que ele diz. Deus é muito pesado. Ele serve um pedacinho. E aí continua. Como se os outros também não tivessem cada um carregando a sua cruz. Segue mais à frente. E, novamente, como ele já colocou um pedaço, ele viu a possibilidade de reduzir ainda mais o peso. E aí ele se depara com a necessidade dessa cruz. Vê todos os outros atravessando. Como nós poderíamos imaginar que essa situação aqui, que aconteceu? Estou tão focado, às vezes, nas minhas dores, nos meus sofrimentos, é tanto que, às vezes, nós falamos até de forma possessiva. Minha dor, o meu sofrimento, e eu acabo esquecendo
de que muitas das vezes eles são necessários. São a minha cruz e necessária para que, no determinado momento, eu possa ter, através do conhecimento adquirido com todo esse processo de dor, sofrimento, enfim, carregando essa cruz, eu possa ter a cruz necessária para atravessar o obstáculo na minha vida. Então, todo conhecimento, inclusive isso vem muito com conhecimento. Nós já falamos, eu acho que em alguns lugares, inclusive também eu já ouvi isso, tem frases famosas também, que é atribuído que ao erro nós aprendemos muitas das vezes, muito mais com os erros do que com os acertos. Com as provações, não é à toa que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Precisamos evoluir. Então, se nós precisamos evoluir, por que nós não vimos para um mundo bonzinho, onde tudo está certinho e não tem problema e está tudo maravilhoso? Vimos para passar provações. Nós vimos para quitar algumas dívidas e aprender com elas, é claro, com as lições, para não cometermos os mesmos erros. Imagina vocês se o próprio Cristo tivesse que ver com um propósito de carregar. Não estou falando da cruz física, mas de ser crucificado. Imagina ele rejeitar, ter cerrado a cruz dele. Vocês acham assim, supondo que seria possível nós estarmos conversando aqui hoje justamente sobre ações como essa? Enfim, fica só o questionamento aí, né? Então, veja como é que é importante nós lidarmos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas cruzes e entendermos que ela será útil em algum momento. E passa, na verdade. Tudo passa, todas as dificuldades passam, tudo passa. Bom, a gente falando sobre pontos, talentos, tudo, nós vamos começar a entender agora um pouco sobre onde é que eu começo a construir minhas pontes. Por onde eu começo? Acho que já ficou um pouco evidente aqui em alguns slides anteriores. Nossa. Em primeiro lugar, eu trago uma frase famosa aqui, de Paulo Coelho: a construção de pontes é um dos mais belos atos de coragem. Eu trago coragem, novamente, gente, porque eu acho que vocês devem ter percebido no Evangelho ali, em algumas situações, é importantíssimo que tenhamos coragem. E, lembrando, ter coragem não quer dizer que você não vai ter medo, mas vai com medo mesmo. O propósito é bom, é para desenvolver algo bom, não pode para combater esses sentimentos. E isso depende realmente da nossa evolução. Aqui ainda sobre essa parte das construções, como ele coloca, em nós. Então, se começa em nós, é necessário que eu me livre do egoísmo. Sem me livrar dele, fica difícil começar. Mas não é impossível. Em nossa casa, se quiseres, poderás iniciar a construção das pontes da conciliação e de amor dentro da própria casa. A conciliação e de amor. Emmanuel Xavier, na obra Hoje. Quantas vezes realmente o local ali, a gente começou por nós, mas em nossas casas nós negamos essas conexões com os nossos filhos, nossos entes queridos. Inclusive negamos talvez o conhecimento que nos foi necessário para superar situações difíceis em nossas vidas, que podem auxiliar nossos filhos, nosso cônjuge, enfim, em situações parecidas, por qualquer outra situação, mas a superar essas dificuldades também. Então, por que não compartilhar e começar essa construção de pontos também dentro de nossas casas? O trabalho, trabalho é superação. E é aqui onde também a gente pega, né? O trabalho que começa com a construção de confiança, e a maneira que ganha confiança é construído pontes, não muros. Rosabeck Moss Canter. Eu acho isso também bem interessante, construir pontes e não muros. Se nós estamos falando de conexão, eu acho que o muro ali ele vai quebrar completamente a conexão. Já as pontes não, elas vão sempre nos conectar. E aqui, por fim, em todo lugar. Eu acho essa mensagem muito bonita também. Né? Quando possas, inclusive, ela traz a receita, viu? Porque nós sabemos que para construir uma ponte física ali, a gente vai precisar de engenheiro, enfim, de toda a mão de obra ali,
as ferramentas necessárias para construir a ponte física. Na ponte espiritual, Emmanuel, né, Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e também na obra hoje, ele traz para a gente essa receita. Quando possas, trabalha na formação das pontes da amizade e da tolerância, onde estejas. Para isso, basta procurares utilizar simbolicamente as vigas do serviço desinteressado ao próximo, o cimento do silêncio diante da discórdia e do mal, nas paredes das boas palavras empregadas em tempo certo, e as peças do perdão incondicional das ofensas, sobre os planos e indicações da humildade. Olha quem é um engenheiro aqui. A humildade. Agora nós vamos falar sobre... gente, são só alguns nomes. Se a gente fosse citar aqui, porque o tempo é pequenininho, o slide é pequenininho, mas nós sabemos que tem diversos outros. Então aqui foi apenas uma seleção. Vocês acham que Jesus Cristo, dentro do contexto aí do que nós estamos conversando aqui, vocês acham que Jesus Cristo foi um construtor de pontes? O maior engenheiro. Maior. Exatamente. O maior construtor de pontes de todos os tempos, né? Considerado o guia e modelo da humanidade. Um espírito evoluído que veio à Terra para ensinar e exemplificar o amor, a caridade e a humildade. Ele construiu a primeira ponte por onde passou todos esses outros nomes que serão citados aqui. Então, realmente, não teria nem como citar eles sem antes nós termos o nosso maior construtor aqui, nosso Mestre Jesus. Chico Xavier, vocês acham que foi um construtor de pontes? Bom, Chico Xavier, vocês sabem que os maiores médiuns do Brasil, né, escritor também, os maiores escritores do Brasil, foi amor em toda a sua passagem aqui. Né? Então, acho que nós poderíamos aprender com as relações sociais, como Chico lidava com suas relações sociais. Ele é um exemplo desse grande construtor de pontes. Né? Divaldo Franco. Atualmente, eu acho que todos nós conhecemos a obra, todo o trabalho. Não poderíamos deixar de fora também Divaldo Franco, fundador da Mansão do Caminho, escritor mais de 500 livros aí, 250 obras, na verdade, escritas, e já proferiu mais de 17 mil palestras no mundo afora. Então, fez 96 anos, se eu não me engano, me corrijam isso, por favor. 96 anos agora, e olha o pique. Deu uma diminuída, claro, mas ainda assim continua trabalhando. E nós? Qual a justificativa para trabalharmos, né? Então, ressaltar. Tudo bem que há um limite de tudo dentro da saúde, dentro do tempo, dentro de tudo, né? Enfim, tudo tem que ser ponderado. Mas ainda assim, precisamos entender o que eu tenho feito hoje para contribuir com o meu irmão. Porque eu estou recebendo aqui. Como é que eu tenho doado aqui? Bezerra de Menezes, médico dos pobres, eu acho que esse não poderia ficar de fora também. Como é que nós podemos pensar em um médico que praticava medicina gratuitamente e que não admitia, de fato, que um médico pudesse cobrar pela prática da medicina? Para ele deveria ser gratuita. E é algo interessante, não é à toa que foi conhecido e chamado como médico dos pobres, né? Continua trabalhando até hoje, né? Irmã Dulce, gente, só tem gente boa no espiritismo? Só tem espírita, gente boa? Só fez a diferença na humanidade os espíritas? Obviamente que não. Irmã Dulce, a sua obra é o seu maior milagre. Eu acho que até no final do filme dela a gente vê essa mensagem lá, né? E agora que tudo embananou tudo aqui agora. Eu trago um japonês para vocês, Jigoro Kano. Alguém sabe quem é esse homem? Ali, um dedinho ali. Quer falar? Não, o dedinho ali, o rapaz, quer falar? Pronto. Bom, Jigoro Kano, ele criou um método de educação física e moral. Judô. Expandiu pelo mundo inteiro. É universal. Mas por que eu coloquei ele aqui? Nossa, cara, por que você colocou ele no hall da fama aí do espiritismo, enfim? Jigoro Kano, nos princípios do judô, ele coloca o seguinte: o primeiro princípio é Zen-Ryoku Zen-Ryo. É o uso de forma eficiente das suas energias, para ele a energia não se desperdice. Conectando de forma
perfeita, buscando, na verdade, essa forma perfeita, essa perfeição de comunhão entre o seu corpo, mente e espírito. E olha o segundo princípio, citar Coelho. Bem-estar mútuo. Para ele, não tem como você evoluir se o seu irmão não evoluir junto. Para ele, não tem como você chegar aqui enquanto o seu irmão estiver aqui. Isso não é possível. Então, os dois precisam crescer juntos. E, por fim, o Ju, que quer dizer suave, suavidade. Então, é tanto que o judô quer dizer caminho da suavidade, o caminho suave. E tem diversas parábolas justamente sobre a suavidade que às vezes a pessoa não entende. Por que uma luta tem a ver com suavidade? Mas, como eu já falei anteriormente, é um método de educação física e moral. É trabalhado muito essa parte espiritual. Na religião aqui a gente vê que a gente tem católico, tem o shintoísmo, enfim, tem o espiritismo, né? Ainda voltando para japonês aí, a questão da lição de como cair. Ah, perfeito. Muito bem lembrado. Inclusive, ele traz uma lição bem interessante. Em todas as aulas, a primeira coisa que você aprende, porque às vezes a pessoa chega numa arte marcial, ela acha que ela vai dar porrada em todo mundo, ela vai aprender a dar soco, pontapé e sair agredindo todo mundo. A primeira coisa que você aprende no judô é a cair. A cair. É a primeira, e você vai chegar à sua faixa preta, faixa vermelha, todos os graus mais altos da hierarquia dentro do judô, e você vai continuar fazendo esses mesmos exercícios, desde quando você entra, 10, 20, 30 anos, fazendo esses mesmos exercícios, para aprender a cair, sem se machucar, e a levantar, sempre, porque a cada queda sempre é cobrado que se levante, e nos levantamos melhores, porque esse é o objetivo. Assim em nossas vidas também, cada queda que tomamos é uma lição, nós levantamos com a lição. Eu tropecei numa pedra aqui agora, ela está aqui, eu vou aqui tropeçar nela de novo? Não, eu já vou andar com um pouco mais de cautela, tem uma pedra ali, eu já vou desviar dela. E é assim que ele traz também nos seus ensinamentos. Nós não precisamos, com alguns problemas, lidar com eles frente a frente, brigando. Imagina um problema muito gigante, muito maior do que eu. Por que eu tenho que utilizar todas as minhas energias para brigar de frente? Nós sabemos que a física deixa isso muito bem claro. Não vai dar certo um objeto, uma massa muito gigantesca colidindo com outra bem menor. Obviamente, a menor vai levar a pior. Então, por que não sermos flexíveis? Por que não fazermos como os rios, que seguem seu curso aí, desviando das montanhas? Enfim, flexibilidade é extremamente importante. Ele prega muito isso em seus ensinamentos. E aqui a gente tem uma outra figura que eu acho que não poderia também ficar de fora. Vocês conhecem Helen de Abreu Silva Batista? Bom, Helen de Abreu, eu acho que ela não pode ser esquecida. Ela é a professora que na cidade de Janaúba, Minas Gerais, no dia 5 de outubro de 2017, ela desencarnou após salvar 25 crianças de um incêndio. Ah, mas o que ela tem a ver com pontes? Como é que ela construiu pontes aí? Vocês acham que os pais dessas crianças não serão eternamente gratos ou esquecerão essa mulher em algum momento da vida? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E o que é que todos esses nomes têm em comum? Eu acho que eu trouxe uma opinião. Vocês podem trazer também a opinião de vocês ou refletir sobre isso. Mas eles são pontos de caridade, com amor para todos. Foi o que praticamente todos fizeram em suas passagens aqui, né? E fazem, claro, né? Bom, fé, esperança e caridade. Já está terminando, viu, gente? Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Que possamos trabalhar com amor e caridade na construção das pontes espirituais necessárias para a evolução da humanidade. Vocês podem observar aqui uma coisa também. Eu tenho pontes, talentos, caridades, enfim. Como é que eu posso compartilhar os meus talentos? Como é que eu posso chegar na caridade? Porque quando eu começar a compartilhar os meus talentos,
os meus dons, é uma ação de caridade? O que vocês acham, gente? É uma ação de caridade? É, não é? Só que eu já estou estágio, eu já passei pelas pontes, eu já cheguei nos talentos, compartilhei os talentos, cheguei na caridade. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender. O ponto de partida para tudo isso. O ponto de partida para tudo isso. A prece é uma ponte que liga o homem a Deus. Eu falei lá que nós tínhamos alguns exemplos ali onde nós poderíamos começar a construir nossas pontes. Mas eu tenho que reforçar uma coisa para vocês. O ponto de partida está aqui na prece. Porque cada um vai ser intuído de forma diferente para iniciar seus processos de construção. Mas é importantíssimo que, através da prece, possamos nos colocar como instrumentos. Mesmo que, muitas das vezes, instrumentos defeituosos, mas é importante que tenhamos de coração a vontade de trabalhar, de ajudar, de fazer o bem. E, através da prece, nós, sim, o lado de lá nunca nos deixa sem resposta. Nós seremos intuídos a entregarmos o nosso melhor para os nossos irmãos. E esse melhor que entregaremos, nós receberemos também, gente. Ah, mas não faz por interesse? Não. Faz o bem, só faz o bem. Com amor, só faz caridade. Para finalizar, falando-se de prece e caridade, eu acredito que eu não poderia deixar de fora esse vídeo. Deixa eu ver como é que está o áudio, viu, gente? A gente começa entre nós, nossos lares, nossos trabalhos, dessas fontes sociais, e que com os nossos talentos, os nossos dons, compartilhando os nossos dons, possamos iniciar totalmente o processo de doação, caridade, com amor. Essa prece a gente vê de tudo. A gente vê caridade, amor e todos os elementos necessários na construção da ponte para Deus. Mais uma coisinha, gente. Se houver tempo, rapidinho, 2 minutinhos. Que eu gostaria de falar sobre um sinônimo de alegria. No domingo passado, eu vi algo que me comoveu muito. Eu vi alguém aqui com muito talento. Escreveu um texto para alguém que também é um professor para mim. O que é sinônimo de alegria? Conhecido como um pequeno diminuto, nascido na cidade de Feira Nova, ele veio com um grande intuito, de ajudar quem mais precisa agora. Sempre amanhece feliz, acordando, pedindo gratidão por Deus ter feito ele assim. Um ser de grande coração. Ele nunca está sozinho, pois em sua longa caminhada tem seu espírito sempre ativo, amado, sua grande amada. Quando viaja para o interior, gosta demais de porta-voz. Com suas palavras de aconselhador, no final, nunca desistiu de seguir em frente. Não tem os seus pais. Ele sabe que eles espiritualmente sentem por ele no seu bem visto, com um grande Pai que traz sua grandiosa energia positiva, continua exprimindo essa grandeza, essa grande paz. Eu volto lindo, sinônimo de alegria. Põe o nosso momento, uma homenagem mais pai, irmão, professor, um verdadeiro construtor de pontos de amor e que a espiritualidade do bem utilizou como instrumento da paz para me apresentar o caminho da luz. Reforçando sempre, assim como São Francisco de Assis, quebrando e se recebe. Gratidão. E vai dar-nos por finalizar essa primeira parte, convidando os nossos irmãos que têm trabalhadores na casa para fazer a prece final
convidando os trabalhadores da casa para se dirigirem logo após a prece para a cultura de paz. Continuar com a vibração elevada, se conectando com a espiritualidade e agradecendo a cada um dos que se encontram aqui, encarnados e desencarnados, que contribuíram para o trabalho da noite. Uma vez que